Você já se perguntou quanto precisa investir para receber uma renda passiva vinda dos fundos imobiliários? Eu comecei recebendo R$ 7,96. Foi o meu primeiro dividendo. E hoje eu recebo mais de R$ 355 todos os meses, batendo na minha conta de renda passiva. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz, qual foi a minha jornada até aqui e o que você pode fazer para começar ainda hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo que toda semana eu venho trazendo novidades. Lá no início eu não tinha muito dinheiro, fiz o meu primeiro aporte em fundos imobiliários e no mês seguinte eu recebi exatos R$ 7,96 em outubro de 2023. Eu vou abrir aqui a minha carteira pessoal com vocês, para vocês verem toda a minha evolução até aqui. E eu vou explicar ponto a ponto o que eu fiz, quais fundos eu investi naquele momento no início, o que eu invisto agora para receber essa quantia e qual é a minha meta, aonde eu pretendo chegar com fundos imobiliários. Então, olhando aqui, vocês podem ver a minha evolução. Realmente, o meu primeiro dividendo foi de R$ 7,96. E eu lembro que assim que esse dinheiro bateu na minha conta, eu vi que era real, que viver dessa renda era possível. E mesmo sendo pouco dinheiro, ali R$ 8 apenas, lá na frente vão se tornar R$ 500, R$ 1.000. Daqui a pouco eu estou recebendo um salário mínimo vindo dos fundos imobiliários. E isso me deu força de vontade para continuar investindo. Além dos meus aportes, eu reinvesti todo o dividendo que eu recebi nesse período, mas isso a gente vai ver com calma mais na frente. Então, o meu primeiro dividendo foi em outubro de 2023 e nesse momento eu estava iniciando no mundo dos investimentos. Então, eu tinha uma postura bem conservadora, vocês vão ver. Eu tinha apenas 3 fundos imobiliários. Eu tinha o XPML11, que é um fundo de shopping. Eu tinha o GALG11, que é o novo GARI11, que ele é um fundo híbrido, ele investe tanto em galpão logístico quanto em varejo. E o CPTS11, que é um fundo de papel. Então, vocês veem que eu tinha, apesar de ter apenas 3 fundos, eram 3 fundos diversificados. Eu tinha um de shopping, um de galpão logístico / varejo e um de papel. Então, esses foram os meus primeiros fundos imobiliários. Alguns deles eu ainda sigo na carteira, outros eu retirei. Vamos voltar aqui na evolução. E aí, eu peguei esses R$ 7,92, 96 centavos, reinvesti esse valor para o próximo mês. Então, o meu valor de dividendos, ele estava sempre aumentando porque eu reinvestia. E nesse momento, o meu primeiro aporte para eu receber esse valor foi de R$ 1.000. Eu investi R$ 1.000 nesse tempo e aí eu recebi essa quantia. Esse valor de aporte, ele variava. Tem mês que eu conseguia aportar mais, tem mês que eu conseguia aportar menos, mas sempre reinvestindo os dividendos. Isso é muito importante, porque reinvestir o dividendo que você recebe potencializa o seu crescimento. Eu tenho certeza que se eu não tivesse reinvestido esses dividendos, o meu crescimento seria muito menor. No mês seguinte, eu recebi R$ 10,58, no próximo também. Já no quarto, eu já recebi quase R$ 18 e assim foi crescendo, 30, depois 60, depois 91, depois a gente chegou num marco de 100, então R$ 155 eu recebi em maio de 2024, ano passado. A gente está em abril, vamos aí para maio de 2025 e eu consegui chegar ao marco de R$ 355,30. Aqui em abril ainda não fechou o mês, então ele ainda está calculando. Mas assim, chegar a esse marco de R$ 355 foi muito importante para mim, porque já é um dinheiro que eu posso pagar, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de internet, meu plano de celular. É uma renda passiva que vai cair todos os meses na minha conta, porque mesmo que eu pare de aportar, não aporte mais em fundos imobiliários, esse valor vai cair todos os meses
na minha conta, porque eu já investi nesses ativos e eles estão me pagando rendimento. Mesmo que eu não invista mais, eu vou receber todos os meses esse valor. Mas a minha ideia não é parar por aqui. Eu pretendo chegar a R$5.000 de dividendos, porque é o meu custo de vida atual. Lembrando, esse dividendo ele é livre de imposto de renda. Eu não preciso pagar nada de imposto por esse valor batendo todos os meses na minha conta. Mas quanto eu tenho investido hoje para receber esse valor de R$355? Quantos fundos imobiliários eu tenho na minha carteira? Esse momento eu vou revelar todos os meus fundos imobiliários e quanto eu tenho investido para receber esse valor de R$355. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha carteira novamente com vocês. Em fundos imobiliários eu tenho atualmente R$23.533,92. Esse fundo imobiliário está ocupando 30% da minha carteira. Então, com um pouco mais de R$20.000, eu recebo R$355 vindo dos fundos imobiliários. Agora vamos ver quais fundos imobiliários eu tenho. Alguns fundos imobiliários eu mantenho desde o meu primeiro aporte, vocês vão ver. O XPML11 continua aqui, foi o meu primeiro fundo imobiliário, junto com o GARI11, que era o GALG11. Lá atrás ele mudou o nome, eu mantenho ele. O único que não está aqui, que eu acabei vendendo, foi o CPTS11, que eu vendi com um pouco de lucro. Mas eu tenho o HGLG11, que é um fundo de galpão logístico, o ALZR11, que é um fundo híbrido, o BTLG11, que é um fundo de galpão logístico também, VISC11 de shopping, MXRF11 de fundo de papel e o XPLG11, que é um fundo de galpão logístico. Então eu tenho a maior parte da minha carteira concentrada em fundos de tijolo, tanto do segmento de galpão logístico, quanto de shopping, quanto híbrido, tá? E uma pequena parte em fundo de papel, que eu tenho apenas o MXRF11. Mas esses são os meus fundos imobiliários. Eu tenho atualmente, então, 8 fundos imobiliários, mas vocês viram que eu comecei apenas com 3 fundos imobiliários. E assim, para mim, 10 fundos imobiliários é excelente. Eu não pretendo ter mais que isso. Eu estou satisfeita com 8 fundos imobiliários, poderia até ter menos. Eu acho que abaixo de R$100.000 você pode manter tranquilamente com 5 fundos imobiliários bem diversificados. Como vocês viram, lá no início eu tinha apenas 3, mas eram 3 fundos totalmente diversificados em relação à categoria. Então, se você está começando agora, você não precisa comprar tudo ao mesmo tempo. Se você tiver 2 a 3 fundos diversificados, você sim está diluindo o seu risco. Esses foram os meus fundos imobiliários. Se eu pudesse dar alguma dica para mim mesma lá no início, seria: comece com o que você tem, reinvista os dividendos sempre até você chegar à sua meta. Escolha fundos imobiliários sólidos e que tenham ali pagamentos recorrentes e não fique toda hora mudando, trocando o fundo imobiliário. Confie naquele fundo imobiliário, se ele é um bom fundo imobiliário sólido, se você comprou ali com P sobre VP abaixo de um descontado, invista nele, confie, pelo menos espere uns 2 anos para sim você decidir mudar o fundo imobiliário. Mas não mude toda hora a sua carteira. E por último, acompanhe seus rendimentos mês a mês, porque isso é um gás, é um ânimo para a gente continuar a investir. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.